Então, meus queridos irmãos, a polêmica se acendeu de novo em relação ao problema do Vaticano II e da crise da Igreja, com esta nova carta do arcebispo Viganò ao padre Thomas Weinandy, que é um provincial franciscano que habita nos Estados Unidos e que recentemente lançou um ensaio que se chama Vaticano II e a obra do Espírito Santo. Então, nesse seu escrito, esse padre americano diz que ele partilha de muitas das preocupações expressas pelo Monsenhor Viganò e que ele também reconhece a validade de algumas problemáticas teológicas e de questões doutrinárias enumeradas. Mas ele diz que ele se sente incomodado em concluir que o Vaticano II seja, de alguma forma, a fonte e a causa direta do estado atual desanimador da Igreja. Ora, é a partir desta sua afirmação que Monsenhor Viganò pretende retomar o diálogo para fazer com que esse padre possa entender e enxergar claramente que não podemos buscar outra fonte e outra causa para esse estado desanimador que a Igreja está hoje em dia, ou seja, uma decadência total. E é a partir desse diálogo que ele vai propor nesta carta que nós vamos perceber que, usando os mesmos argumentos do padre Thomas, Monsenhor Viganò vai demonstrar para ele que não podemos separar as atitudes de apostasia de Francisco das definições ambíguas que promovem a apostasia feitas pelo Vaticano II. E de fato é hoje o arcebispo Viganò aquele membro da hierarquia da Igreja que caiu em si e percebeu que a lógica do Vaticano II é a causa e a origem de todos os problemas. Enquanto que as pessoas, como esse padre, por exemplo, se concentram especificamente na pessoa do Papa Francisco. Então veja que, para argumentar com o padre Weinandy, o arcebispo Viganò citou um outro escrito deste mesmo padre, de outubro de 2019, que se chama Papa Francisco e Cisma. E ele então começa a citar o escrito do padre Weinandy para demonstrar a esse mesmo padre que ele está em contradição. Ou seja, que ele está considerando o cisma do Papa Francisco, mas não está considerando totalmente o cisma do Vaticano II. Então esse é o objetivo dessa carta, é mostrar que o mesmo Espírito que está agindo com o Papa Francisco, que não é o Espírito Santo, é o Espírito que agiu no Vaticano II, que não é obra do Espírito Santo. Então nessa lógica é que o arcebispo Viganò vai citar as próprias palavras do escrito do padre Weinandy, onde ele diz que existe uma espécie de dissociação entre a persona papae, ou seja, a pessoa do Papa em si mesmo, e a pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Uma dicotomia em que o vigário de Cristo se cala e deixa fazer, enquanto fala e age o exuberante argentino que hoje mora em Santa Marta. Então ele continua dizendo que, considerando tudo isso, percebemos uma situação de intensidade cada vez maior, em que, por um lado, a maioria dos fiéis do mundo, tanto clero como leigos, são leais e fiéis ao Papa, porque ele é seu pontífice, mesmo se são críticos sobre o seu pontificado. E por outro lado, um grande número de fiéis do mundo, clero e leigos, que
que apoiam com entusiasmo Francisco precisamente porque permite e promove o seu ensinamento e práticas eclesiais ambíguas. Então ele descreve bem aqui realmente a situação do mundo é tal e qual. Nós vemos a grande maioria das pessoas que só respeitam Francisco porque ele está ali como pontífice, como papa, e as pessoas não entendem, não sabem o que significa isso. Enquanto que outros, com certeza, vão ser entusiasmados seguidores, porque eles esperavam um papa que desse todas as rédeas para que o Concílio Vaticano II pudesse se apresentar e se desenvolver como ele foi desejado desde o início. E ele continua dizendo que terminar-se-á, portanto, com a Igreja que se encontrará com um Papa que é o Papa da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, o líder de fato para todos os efeitos práticos de uma igreja cismática. Por ele ser o chefe de ambas, permanece o aspecto de uma só igreja, quando na realidade são duas. De fato, essa frase do padre Thomas Vainandi é uma frase audaz, uma frase bem precisa, e nós temos que cumprimentá-lo por isso. Apesar de que depois ele voltou atrás e fez esse escrito no mês de julho passado, dizendo que a causa desse problema não é o Vaticano II. Então o arcebispo Viganò retoma os argumentos do padre Thomas e ele vai dizer, de fato, existe um cisma dentro do papado. E essa dicotomia acontece porque o Papa, precisamente como Papa, será o líder de um segmento da Igreja que, através da sua doutrina, do seu ensinamento moral e da sua estrutura eclesial, é em todos os efeitos práticos cismático. Ou seja, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele faz, toda a prática da sua vida de Papa, entre aspas, é uma prática que não condiz com a Igreja Católica. E, portanto, é um cisma. Então, continua o arcebispo Viganò, se você admite, caro padre Thomas, que é uma prova dolorosa que a providência submete para a Igreja agora, para puni-la dos seus pecados, e que o próprio Papa está em estado de cisma com a Igreja, ao ponto de falar de um cisma dentro do papado, por que motivo não aceitar que o mesmo aconteceu por um ato solene, como um concílio, e que o Vaticano II representou um caso de cisma dentro do próprio magistério? Se esse Papa pode ser, em todos os efeitos práticos, cismático, por que aquele concílio também não seria cismático e herege? Não obstante, ambos terem sido instituídos por Nosso Senhor para confirmar os irmãos na fé e na moral? O que impede, pergunto-lhe, os atos do Vaticano II de se desviarem do sulco da tradição quando o próprio Supremo Pastor pode renegar o ensinamento dos seus predecessores? E se a persona pape está em cisma com o papado, por que um concílio que se diz pastoral e que se absteve de promulgar dogmas não poderia contradizer os outros concílios canônicos, entrando em cisma de fato com o magistério católico? Então você veja aqui que a pergunta do arcebispo Viganò se torna extremamente importante nesse momento para essa reflexão. Porque não é somente esse padre Thomas que está nessa confusão e nessa contradição. Eu garanto que são milhares de sacerdotes, aqueles que se dizem conservadores, aqueles que não estão de acordo nem com a teologia da libertação, nem com a missa nova celebrada como carnaval, nem com
todas essas imoralidades que acontecem hoje em dia, nem com Amoris Laetitia e com todas essas devastações, mas que permanecem de uma certa forma apegados a essa estrutura que o Vaticano II criou, principalmente na época de João Paulo II e também depois dele com o Papa Bento XVI, e que formou essa espécie de igreja provisória para preparar a igreja completamente cismática de Francisco e que dava para eles uma certa impressão de igreja católica, principalmente porque mantinha uma certa decência e um certo ensino da moral. Então é agora que essa igreja pós-Vaticano II até Francisco vai ser questionada, como o arcebispo Vigano questionou-se a si mesmo e agora questiona o padre Thomas Vaillandy. E ele continua dizendo que o Vaticano II, que é um concílio da Igreja Católica e ao mesmo tempo o primeiro concílio de fato para todos os efeitos práticos de uma igreja cismática, ou seja, aquela igreja conciliar que se considera nascida do Vaticano II. Visto que o Vaticano II é um concílio ecumênico e um conciliábulo, permanece o aspecto de um único concílio, embora na realidade sejam dois. E acrescentaria um legítimo e ortodoxo, abortado ao nascer, com a subversão dos esquemas preparatórios, e outro ilegítimo e herético, ou pelo menos que favorece a heresia, ao qual todos os inovadores se referem, incluindo Bergoglio, para legitimar os seus desvios doutrinários, morais e litúrgicos. Então essa frase é extremamente importante, porque aqui você percebe a clareza do pensamento do arcebispo Vigano, onde ele mostra que o Vaticano II é chamado último concílio da Igreja Católica, quando na verdade, nos efeitos práticos, ele é o primeiro concílio desta igreja cismática que nasce no momento do Vaticano II. E nessa mesma ocasião, você tem um concílio legítimo e ortodoxo que foi morto no próprio momento que ele nasceu. Ou seja, todos prepararam o concílio estava prontinho, legítimo e ortodoxo. E naquele momento ele foi morto. E a sessão do concílio se iniciou, todos perceberam que aquilo ali ia dar numa grande confusão, mas existia uma força interna dos papas e de muitos bispos presentes para que aquilo chegasse ao fim de qualquer maneira. Então, quem estava por trás, dando subsídios, dando financiamento e dando incentivo para que aquele concílio acontecesse? Essa é a pergunta. E esse concílio acabou saindo ilegítimo e herético. E é a partir desse concílio que todos os inimigos da verdadeira Igreja Católica se referem para legitimar os desvios doutrinários, ou seja, qualquer outra fé que eles inventam do dia para a noite, os desvios morais que eles praticam e que eles pregam, e os desvios litúrgicos, as aberrações que eles cometem celebrando essas missas de qualquer maneira. Então é interessante que tudo isso já tinha sido observado desde aquela época. Porque, por exemplo, Jean Guiton, que era escritor e amigo próximo de Paulo VI, e não era nada favorável à tradição da igreja, ele já escrevia dizendo que a Igreja Católica está morta desde o primeiro dia do Vaticano II. Ela deu lugar à Igreja Ecumênica. Ela não deveria mais se chamar Igreja Católica, mas Igreja Ecumênica. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós analisamos esses problemas superficialmente. E quando nós escutamos somente uma parte e não damos ouvido a todo o contexto para entendermos de fato o que está por trás
de tudo aquilo que aconteceu com a igreja desde a década de 60. E eu falo especialmente me dirigindo aos padres que se dizem conservadores, aqueles que são legalistas, ou seja, aqueles que fazem questão absoluta de estarem totalmente regularizados com o direito canônico, de não sofrerem nenhuma pena canônica, de serem perfeitamente regulares e fiéis e obedientes. Agora eu pergunto, a quem eles são obedientes? A quem eles são fiéis? Será que eles têm consciência de que eles também colaboram para toda essa desgraça que se abate hoje sobre a igreja? Então veja, por exemplo, o que diz esse padre que pertence aos arautos do Evangelho. Olha, o problema é o seguinte, é que tem alguns que estão defendendo uma moral muito rígida e outros uma moral muito relativa, pode fazer o que quiser, que não é pecado, a igreja tem que se adaptar aos tempos atuais, e essas duas facções estão se polarizando, estão se radicalizando e o entrechoque entre ambas vai ser inevitável. Daqui a pouco vai ter um cisma dentro da Igreja Católica. E é sobre este cisma que eu quero falar para vocês hoje. Então você percebe na afirmação desse sacerdote que ele não entendeu absolutamente nada. O cisma na igreja não acontece porque tem alguns que querem uma moral mais rígida. Não é essa a intenção dos tradicionalistas. As pessoas que buscam salvar a Igreja Católica, elas não estão preocupadas com uma moral mais rígida. Isso é algo completamente secundário. O que é mais importante é a fé católica. E a fé católica, com certeza, vai trazer junto uma moral. Não significa que ela será mais rígida. Ela será simplesmente a moral católica e ponto. Tal e qual como ela sempre foi. E a igreja, antes do Vaticano II, tinha essa mesma moral e ninguém ia dizer que eles estavam indo por um caminho errado porque eles defendiam uma moral muito rígida. Isso é completamente absurdo. Uma coisa nós temos acolhimento com as pessoas que estão desviadas numa vida completamente pecaminosa. Mas isso não significa assumir o Vaticano II. Isso significa seguir a caridade, a mansidão dos santos que em todas as épocas da igreja agiram dessa forma e levaram os pecadores à penitência pela mansidão e pelo conselho. Agora, esses padres usam dessas sutilezas para confundir as pessoas simples, porque eles querem fazer com que as pessoas simples fiquem contra aqueles que defendem a verdadeira Igreja Católica. Veja, por exemplo, o que diz aqui o padre Paulo Ricardo. Né? Bom, essas são as duas explicações, digamos assim, grosso modo, que surgiram de avaliação do Concílio Vaticano II. O que é que nós podemos dizer dessas duas avaliações? Veja, é que as duas têm razões. Mas, seja como for, nós não precisamos nos posicionar para tirar uma conclusão. Então as afirmações dele mostram claramente que ele pretende ser um padre amigo da tradição da igreja, que tem uma sintonia com aquela verdadeira igreja que foi morta, como disse aí Jean Guiton, no Concílio Vaticano II, mas ao mesmo tempo ele se contradiz porque ele dá uma ideia de que também o concílio trouxe coisas positivas e que podem ser aproveitadas, como a própria missa de Paulo VI. Agora, o argumento se torna ainda mais delicado e mais profundo na boca de padres como este padre espanhol, que inclusive é um padre exorcista, que é o padre Fortea, que ele vai argumentar dando uma impressão de que realmente todos os tradicionalistas estão fora da linha e eles não entenderam o concílio, eles não entenderam a intenção dos papas, por isso eles não obedecem nem a Deus e nem ao Espírito Santo e estão excomungados, estão fora da igreja, são pessoas ridicularizadas. Escute, por exemplo, essa gravação
desses argumentos do Padre Forte. En la época posterior al Concilio Vaticano II, hubo personas que se negaron totalmente a ciertas afirmaciones de ese gran concilio y sobre todo la reforma litúrgica y desobedecieron. Ellos eran conscientes de que estaban incurriendo en una grave contradicción, porque ellos defendían la desobediencia alegando la tradición, pero uno de los primeros principios de la tradición era la obediencia al Santo Padre. Entonces ellos se daban cuenta de esta contradicción y durante mucho tiempo vivieron con la contradicción sin encontrar una solución teológica. Tiempo después, bastantes años después, empezó a aparecer una corriente en este grupo tan minoritario, estamos hablando de unas pocas miles de personas en el mundo, de que la desobediencia solamente se podía justificar si el Papa no era realmente el Papa. O sea, ¿cómo justificar la desobediencia al Papa si es el vicario de Cristo? Algunos dijeron, pues la única forma de justificarla es que no sea el Papa. Pero entonces, ¿quién es el Papa? Y decían, pues la sede estará vacante. Es decir, el solio de Pedro ahora mismo no tiene a nadie. Claro, esto era indefendible. Esto era indefendible. El problema es que este mito, esta fantasía, pues siempre ha tenido unos poquitos seguidores desde la época del Concilio Vaticano II. Para ello han buscado tesis de lo más estrambóticas, de película poco menos que de ciencia ficción. No nos olvidemos de un pequeño detalle. El cónclave que escoge al Papa es una reunión de los príncipes de la Iglesia para orar, pidiendo a Dios que les ilumine, para dialogar entre ellos y para votar. Es una cosa espiritual, pero no nos olvidemos que es también un acto jurídico, con implicaciones jurídicas. Y precisamente por eso las leyes eclesiásticas que rigen un cónclave son de una precisión extrema. Nada se deja al azar o sujeto a la ambigüedad. Então é interessante aqui escutar o Padre Forteia, porque eu considero típico padre conservador na linha, né? Então ele vai argumentando, vai mostrando assim, não, que os sedevacantistas são muito poucos, por isso mesmo, como se ser pouco seria algo ruim, algo negativo, quando Nosso Senhor se dirige aos últimos dos seus discípulos, do fim dos tempos, dizendo, não temais pequenino rebanho. Então o fato dos tradicionalistas ou os mesmos sedevacantistas serem pouco numerosos não significa de forma alguma que eles não estejam com algum direito de defender algo que realmente tem sentido. E ele ainda depois vai tentar suplantar todos os argumentos dos tradicionalistas, dizendo que um conclave é feito com leis muito rígidas, que tudo é feito de uma precisão extrema, que nada tem ambiguidade. Então perceba o seguinte, para essas pessoas, que eu me refiro, são os legalistas, os padres conservadores, tudo é a lei. Se a lei canônica funciona, se tudo é muito bem regido pelas normas, então não há o que questionar. Ali está a pura Igreja de Cristo. Mas eu gostaria de lembrar a esses padres, como o Padre Forteia e outros, que não é a lei canônica que faz a Igreja Católica ser quem ela é. A lei canônica é o último estágio da doutrina, é a última coisa que você tem que estudar. A primeira coisa que faz a Igreja Católica ser quem ela é aquilo que Cristo revelou, aquilo que é ensinado pela Igreja desde os tempos mais antigos. Então, se a Igreja ensina uma outra religião, uma outra fé,
O que adianta ela ter uma lei canônica tão bem precisa e tão bem formulada e tão bem cumprida? Tudo isso é vazio. Os anglicanos têm a sua lei canônica, todos os cismáticos têm a sua lei canônica e todas as instituições, mesmo a maçonaria, têm leis precisas para regerem. Então isso é completamente secundário e completamente absurdo. Então é nessa forma de argumentar, nessa sutileza que você percebe que eles vão destruindo os argumentos da verdade e tirando o foco do problema para levar as pessoas simples ao erro e à confusão. É por isso que é tão importante para nós uma pessoa que diz as coisas claramente, como Monsenhor Viganò, e que vai mostrar que é lá no Vaticano II que está a raiz da questão. É ali que a Igreja começou a ensinar uma coisa diferente e que houve uma ruptura com aquele magistério que era o mesmo desde o tempo dos apóstolos. Então, desde esse momento, começaram a se formar certos grupos que faziam oposição a este concílio, enquanto que outros, mesmo que tivessem uma reta intenção de permanecer católicos, procuravam se submeter e se adaptar àquilo que o concílio estava pedindo, principalmente depois da promulgação do novo missal em 1969. Então, dentre esses que se adaptaram e que fizeram questão de estar regularizados nesse novo modelo de igreja, nós podemos dizer que o grupo que mais procurou preservar os valores da fé católica foi aquele dos chamados legalistas ou conservadores. Eles se chamaram assim porque eles não queriam necessariamente se opor ao concílio, mas queriam conservar certos valores que o próprio concílio preservava ou que os papas, principalmente João Paulo II, procuraram preservar, independente da apostasia e daquela renúncia à tradição católica que o concílio estava propondo. Então, dentre esses, nós podemos enumerar diversos grupos e diversas comunidades que se desenvolveram muito na igreja, que procuraram fazer o melhor possível para manter o mínimo daquela aparência católica, enquanto que eles eram devastados por dentro, principalmente na medida em que enviavam seus seminaristas para estudar teologia, e nos seminários esses seminaristas recebiam todo o veneno da doutrina conciliar e voltavam para os seus conventos, suas casas religiosas, para os seus institutos, com aquele espírito de devastar tudo aquilo que restava da verdadeira igreja. Então é por isso que eles começaram a se colocar esta questão, que até hoje é válida, perguntando-se até que ponto estar regularizado na estrutura não seria uma traição a Cristo e à igreja. Então veja que é uma questão muito espinhosa que atormenta a consciência de muitas pessoas. Então quer dizer que eles tiveram a vantagem, entre aspas, de estar regulares no ponto de vista canônico e de ter mais acesso àquelas pessoas que normalmente são consideradas católicas e que procuram um mínimo de decência para continuarem tendo acesso aos sacramentos e à religião. Entretanto, eles tinham a desvantagem porque eles se contentavam simplesmente com a questão da moral e de denunciar os abusos que os modernistas mais radicais estavam fazendo, enquanto que eles não podiam ou mesmo não queriam denunciar abertamente os erros do concílio e da missa nova.
Então também eles não ficaram livres do sectarismo, porque muitos desses grupos se formaram em torno deles mesmos e a partir daí eles tiveram essa tendência de excluir os outros e achar que só eles estavam levando uma igreja perfeita que era capaz de salvar a Igreja Católica de todo o abismo que ela tinha caído. Como um segundo grupo, nós podemos citar a Fraternidade São Pio X, Resistência e outros grupos que se formaram a partir da Fraternidade, que foi uma obra realmente importante de Monsenhor Lefebvre e que teve um papel fundamental nessa oposição ao concílio e à devastação da Igreja. Entretanto, eles se depararam com um problema doutrinal, porque a questão que se levantava sempre era essa: é lícito resistir a um verdadeiro Papa? E essa questão é realmente muito séria. E nós vemos que nós não temos uma solução total para essa pergunta. É claro que eles têm uma vantagem em aceitar que esses papas continuam a ser verdadeiros papas católicos, na medida em que eles têm uma postura mais moderada que os sedevacantistas e, portanto, são mais aceitos. Mas eles têm essa desvantagem também, porque na medida em que eles mantêm a noção de que o Papa possa cair no erro e continuar sendo um verdadeiro Papa, então eles estão, de certa forma, destruindo uma doutrina e um edifício da autoridade que foi levantado em toda a história da Igreja. Então, realmente, aqui nós corremos um risco de cair no galicanismo. E existe também o risco do sectarismo, onde a gente observa que em todos esses grupos existe aquela tendência de se formar um círculo fechado em torno das pessoas perfeitas, excluindo e faltando com a caridade com aqueles que estão fora desse círculo dos eleitos que eles vão tendo uma tendência de produzir. E por fim, no meio de toda essa confusão, surgiu também um grupo daqueles que opinam pelo sedevacantismo. O que significa esta opinião? Significa dizer que a sede está vacante, ou seja, o lugar que deveria ser ocupado por um verdadeiro Papa está vazio na medida em que todos esses papas, depois do concílio, não são verdadeiros papas católicos. Mas, diante desta opinião, se levanta também uma questão difícil de resolver, que é a seguinte: qual foi a autoridade que proclamou que a sede está vacante? Qual foi o julgamento, qual foi o procedimento canônico que foi feito para que nós tivéssemos a conclusão que a sede do trono pontifício está vazia? Então você percebe que é realmente um tema muito delicado e uma questão difícil de resolver. Porque de fato eles têm essa vantagem de ter mais clareza na separação das duas igrejas e na noção da infabilidade papal. E como pode alguém se dizer papa e ensinar heresias? Então quer dizer que, de fato, essa questão teológica é muito difícil de se resolver. Entretanto, eles também têm essa desvantagem na medida em que eles concentram muito o problema na questão do Papa e se esquecem que o que está acontecendo hoje no nosso tempo, no nosso mundo, é uma apostasia completa, primeiro dos estados que antes eram católicos e pela Revolução deixaram de professar a fé, e a partir daí essa revolução entrou dentro da igreja, destruindo todos os ambientes da igreja. De tal forma que se a questão do Papa fosse a única questão problemática, seria muito fácil nós resolvermos. Mas, como a questão é de uma perda completa e geral da fé, então nós vemos que o problema é muito mais delicado e muito mais profundo. E eles também, é claro, são vulneráveis ao sectarismo, porque todo grupo que se forma
de uma maneira muito limitada entre eles, tem também essa tendência, normalmente, de criticar ou de excluir os outros como se só eles fossem verdadeiros católicos. Então é por isso que, diante desse quadro de tanta divisão, parece que agora começa a surgir uma solução proposta pelo arcebispo Viganò. Essa solução tem a vantagem de preservar a verdade, seja da infalibilidade papal e seja também da questão de que nós não podemos obedecer a esses que estão ilegitimamente governando a Igreja. Então, esse quadro impossível teologicamente de se explicar só pode ser visualizado na medida em que nós entramos na perspectiva profética daquilo que dizia a mensagem de La Salette: a Igreja será eclipsada. Então, o que nós temos hoje é um quadro único, é uma exceção na história, é um castigo de Deus, e é por isso que é possível você ter um Papa que não somente cai no erro, mas que é o promotor dos erros. Porque ao mesmo tempo que ele ocupa a sede da Igreja, ele é também o líder de uma igreja cismática e é ele que vai fomentar a instalação dessa falsa igreja e a perseguição dos verdadeiros católicos. Então é isso que ele está dizendo hoje nessa carta ao padre Thomas, é isso que ele dizia também nas suas denúncias, que nós fizemos aí também várias abordagens sobre o tema, porque de fato ele consegue enxergar a coisa de uma forma mais completa. E é com isso que nós temos uma verdadeira esperança de unidade entre os tradicionalistas, porque essas pessoas podem agora olhar para o Viganò e ver o seguinte: olha, vamos nos juntar e vamos enxergar o problema como ele é. Porque de fato, do ponto de vista teológico, o problema não tem solução. A única forma de nós entendermos teologicamente o que está acontecendo hoje com a Igreja é vermos que nós estamos sob o castigo de Deus e nós estamos sob um período de exceção na história. Ou seja, ele é Papa, mas ele é o líder da Igreja cismática que leva todos ao erro. Ou seja, é uma contradição. E essa contradição leva-nos a entender com certeza que ele não pode ser considerado um Papa como os outros Papas, mas que a sede também não está vacante, porque ela está ocupada e muito bem ocupada por aquele que deve destruir a Igreja pela permissão de Deus. Isso é uma coisa impensável. É algo que ninguém imaginou, a não ser os místicos, a não ser os profetas, aqueles que visualizaram a coisa de uma forma completamente invertida. Assim como também os judeus não pensavam que um Deus poderia se fazer homem e depois ser crucificado, mostrar toda aquela fraqueza na cruz e morrer como um ser humano ordinário, como um mendigo, como uma pessoa digna de pena. Pois a mesma coisa acontece hoje com a Igreja, gloriosa, divina e santa, e que agora é entregue à morte na forma mais miserável possível. Isso se torna, com certeza, um evento único que sinaliza uma situação profética que mostra que nós estamos realmente no fim dos tempos. Por isso que diz Viganò que Francisco é um antipapa, líder de uma igreja cismática, mas que ao mesmo tempo está sentado na sede pontifícia. E o fundamento desse antipapa é um concílio ilegítimo e herético que lhe dá autoridade para estabelecer essa nova igreja dentro da estrutura que pertencia à Igreja Católica. Então essa solução do arcebispo Viganò tem essa vantagem de trazer a unidade para todos aqueles que estão buscando ser católicos de verdade, mas ao mesmo tempo ele preserva a verdade, porque ele não cria soluções teológicas,
mas ele vê a coisa da forma prática, concreta, e ele joga isso para a dimensão profética. Então é por isso que nós podemos dizer que Francisco é hoje o Papa da Igreja cismática e herética do Vaticano II. Agora, se você entra num conceito mais profundo, de acordo com a lógica dos padres da Igreja, se essa Igreja cismática e herética, ela ocupa a estrutura da Igreja Católica, então, ela não pode se dizer nem cismática, nem herética. Ela é algo muito pior. É como o arcebispo Viganò dizia, é uma criatura monstruosa que não saiu das mãos de Deus. Ou seja, é um evento único na história que a Bíblia chama de apostasia. Então São Jerônimo dizia claramente, não é possível na estrutura da mesma igreja alguém ser cismático. Para ser cismático você deixa a estrutura da igreja. Mas se está acontecendo um cisma com a própria Igreja Católica, usando a estrutura da Igreja Católica, então podemos dizer que chegamos na apostasia. É aí a citação do apóstolo São Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, que nós chamamos de anticristo. Então quer dizer que essa situação que nós estamos hoje descrevendo e que está muito bem apresentada pelo arcebispo Viganò nesta carta que ele escreveu ao padre Thomas, é uma evidência de que nós estamos diante dessa passagem da Escritura, um sinal bíblico claro que nós estamos no cumprimento das profecias e que nós estamos no final dos tempos. É impossível alguém entender o que se passa hoje na igreja sem esta conclusão escatológica, ou seja, que nós estamos num tempo de exceção e um tempo final que vai concluir esse período da nossa história. Então nós devemos hoje nos unir, nos dar as mãos, agradecer a Deus por Ele nos ter dado um arauto da verdade, que é o arcebispo Viganò, que ele defende a fé católica antes de defender o Papa. Tem muitas pessoas hoje em dia aí dizendo você não pode julgar o Papa, você não pode falar mal do Papa, você vai ser excomungado, esse é o Papa verdadeiro, é o nosso vigário, é o nosso pontífice, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus erros, como qualquer ser humano. Isso tudo é falso. Qualquer Papa pode ser quem for, terá os seus defeitos, terá as suas fragilidades, terá os seus problemas humanos, mas ele será assistido por Deus e não cairá no erro, nem em matéria de fé, nem em matéria de moral. Agora, se alguém está ensinando o erro hoje, está sentado na cátedra de Pedro, isso é causado por um fenômeno, e esse fenômeno se chama Concílio Vaticano II, pois fez muito bem o arcebispo Viganò de responder essa carta para o padre Thomas nos Estados Unidos, para mostrar para esse padre e para todos esses padres que se dizem conservadores, mas que estão apegados a esse concílio e estão apegados a essa estrutura, que eles não são católicos. Eles têm que renunciar a tudo isso, fazer um exame de consciência e voltar para essa verdadeira Igreja de Cristo, que está eclipsada, morta, sepultada e que se chama Una, Santa, Católica e Apostólica. É para essa igreja que nós temos que viver, é com essa igreja que nós vamos entrar no céu e é nessa igreja que nós podemos nos salvar. Porque Jesus Cristo fundou essa única igreja que é a mesma, desde o apóstolo Pedro até o Vaticano II, quando houve essa obra maligna que levou toda essa igreja a um processo de apostasia que hoje chegou no seu vértice. Então eu hoje estou aqui como padre, como sacerdote, ordenado por um cardeal nesta mesma igreja católica que depois de 10, 15 anos de sofrimento, de perseguição e de angústia, chegou à mesma conclusão que o arcebispo Viganò. Nós fomos enganados, nós estávamos numa falsa igreja, nós pertencíamos a um cisma e agora nós queremos nos voltar para a verdadeira igreja de Deus, que nós não sabemos quando ela estará presente de novo nessa terra,
Mas enquanto os nossos corações mantiverem a chama acesa da verdadeira fé, nós teremos a esperança de que um dia Jesus Cristo, nosso Senhor, restaurará essa igreja e Ele vai nos garantir essa promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que nós tenhamos esse antipapa sentado no trono de Pedro, mesmo que nós tenhamos toda essa confusão e todas essas trevas que se estendem sobre a igreja e sobre o mundo, mas nos apeguemos a Deus e com a graça e com a força do Espírito Santo, nós ainda daremos glória a Deus Pai em Jesus Cristo por sermos perseverantes até o fim no combate pela verdadeira fé católica. Amém.